turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de matemática, certo? O tema da nossa aula é figuras geométricas vistas de figuras não planas, certo? Então, vocês irão pegar o livro de vocês do segundo bimestre, a unidade 3, ok? Na página 6, e vamos acompanhar a nossa aula de hoje, certo? Então, iremos relembrar inicialmente, certo? As figuras planas e as figuras não planas, certo? Então, vocês já viram essa introdução desse conteúdo no terceiro ano e agora a gente vai dar continuidade aqui no quarto ano e nós vamos relembrar, certo? Inicialmente essas figuras planas e figuras não planas, ok? Então vamos lá. As figuras planas, elas são classificadas em círculos e polígonos, ok? Então, círculos são figuras formadas por uma circunferência e por todos os pontos do seu interior, certo? Então, os polígonos, quem são os polígonos? São figuras geométricas planas cujo contorno é fechado e formado por segmento de reta que não são seus lados. Portanto, as figuras geométricas planas são, como vocês podem observar na imagem a seguir, as figuras geométricas planas são o triângulo, o círculo, o retângulo, o quadrado, o pentágono e o hexágono, ok? Então, só frisando que essa classificação das figuras planas são o que? Classificam-se em círculos ou polígonos, ok? Então, os círculos é formado por quê? Por uma circunferência, tá certo? E por todos os pontos do seu interior, certo? Então, nós podemos perceber que o círculo, ele tem essa circunferência aqui, tá certo? E todo esse preenchimento no seu interior. Portanto, ele é formado pela circunferência que o envolve e por todo esse preenchimento do seu interior, que a gente pode nomear os pontos do seu interior, certo? Então, os polígonos são figuras geométricas planas, cujo contorno ele é fechado e formado por segmento de reta. Como vocês podem perceber aqui, o triângulo, certo? Ele tem todo o seu contorno fechado, tá certo? E ele é formado por segmentos de retas, tá certo? Então, muito bem. Só porque passou aqui de uma vez, retornando novamente. O retângulo, podemos perceber também que ele é todo fechado e ele é formado também por segmentos de reta, certo? Olha, nós podemos perceber que ele é todo fechado e é formado por segmento de reta. O quadrado também. Podemos perceber que o contorno dele é todo fechado e ele é formado por segmentos de reta, assim também como o pentágono, certo? Todo o seu contorno é fechado e ele é formado por segmentos de reta. Então, por que que ele recebe esse nome de pentágono? Porque ele tem 5 lados. Vamos lá contar: 1, 2, 3, 4, 5. Então, recebe esse nome de pentágono porque ele tem 5 lados. Muito bem. E, por último, a gente pode perceber também que o hexágono, ok? Ele é formado por segmentos de reta, certo? E ele tem toda a sua estrutura fechada, certo? E por que ele recebe esse nome, essa nomenclatura de hexágono? Porque ele tem 6 lados. Então, hex é 6. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o hexágono tem 6 lados e o pentágono tem 5 lados, ok? Então, vamos seguir adiante. Como a gente viu no exemplo anterior, as figuras planas,
Iremos ver agora as figuras não planas. Quem são elas? As figuras não planas, elas também são conhecidas como figuras espaciais ou figura espacial, certo? Pronto, por quê? Porque elas são dispostas no espaço, ou seja, essas figuras são dispostas em três dimensões. Quais são essas dimensões? É o comprimento, a largura e a altura, certo? Portanto, as figuras geométricas não planas são, como vocês estão vendo na imagem seguir, o cilindro, a esfera, o cubo, o cone, o paralelepípedo, a pirâmide de base pentagonal. Por que, que é uma pirâmide de base pentagonal? Relembrem o exemplo anterior. Por quê? Porque aqui a sua base é formada por 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa figura geométrica é uma pirâmide de base pentagonal, certo? Então, nós temos o prisma de base hexagonal, certo? Por que, que ele é um prisma de base hexagonal? Porque as suas bases são formadas por 6 lados, como a gente pode perceber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um prisma de base hexagonal. E nós temos a pirâmide de base quadrada. Ok? Então, essas são as figuras geométricas não planas. Pronto, por quê? Porque elas são dispostas em três dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura, tá certo? Então, essas são as figuras geométricas não planas, certo? É só vocês sempre relembrarem, sempre lembrar disso, que as figuras geométricas não planas, elas são dispostas em três dimensões. Quais são as dimensões? O comprimento, a largura e a altura, certo? Então, essa é a composição das figuras geométricas não planas, certo? Vamos seguir adiante. Logo mais em seguida, nós temos as faces, as arestas e as vestes, certo? Então, como vocês podem perceber, as caixas que você observa na imagem ao lado, como vocês estão vendo aqui, nos dão a ideia de que chamamos em matemática de poliedros, certo? Então, a superfície dos poliedros é constituída por figuras planas que recebem o nome de faces. Daí a origem do nome poliedro, que significa poli, muitas, e edros, faces, ou seja, figuras de muitas faces. Poliedros e significa poli muitas e edros face. Então podemos nomear figuras de muitas faces. Então vamos lá. Vamos observar. O poliedro representado na figura ao lado recebe o nome de cubo. Então aqui nós temos o cubo, tá certo? O cubo ele tem 6 faces, ok? Então aqui está identificando para a gente a face do cubo. Então, ele é composto por 6 faces. Então, nós temos essa face, a qual está indicando para a gente com essa seta e o nome face. Então, vamos contar. Ó, uma face, 2, 3, aqui do lado 4, 5, aqui do lado também, aqui do lado, e embaixo. Então, o total são 6 faces, certo? Em seguida, as suas faces, elas têm a forma de um quadrado. Então, nós podemos perceber que a face do cubo, ela vem no formato de um quadrado. Muito bem. Além das faces, um poliedro também tem vértices e arestas. Então, vamos perguntar, tio, o que é vértices e o que são arestas? Então, nós já descobrimos que ele é composto por faces, tá certo? Que a gente já viu que o cubo tem 6 faces. Agora nós vamos descobrir o que são as vértices e o que são as arestas. Muito bem. Vamos lá. As faces de um poliedro são formadas por segmentos de reta que denominamos arestas. Então,
O que são as arestas? São esses segmentos de retas que envolvem o cubo. Então, a gente vai ver aqui esses segmentos de retas, que são chamados de arestas. Quantas arestas formam o cubo? Aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui embaixo do lado, 9, 10, 11 e 12. Então, o cubo ele é formado por 12 arestas. É só você contar na sua figura essa espessura aqui, onde forma esse quadradinho aqui, são as arestas, certo? Aqui já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, são 12 arestas. Muito bem. O ponto onde duas ou mais arestas elas se encontram recebe o nome de vértice. Então, onde estas arestas aqui se encontram, como vocês estão vendo aqui, é chamado de vértice. Então, aqui nós temos uma vértice, aqui nós temos outra, aqui outra, aqui outra, 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 e contamos todas as vértices que envolvem o cubo, que são os pontos onde duas ou mais arestas se encontram. Então, denominamos de vértices. Como vocês estão vendo aqui, é o vértice ou vértices, porque são mais de um, ok? Então, totalizando o cubo, ele é composto por 8 vértices. Nós podemos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o cubo é formado por 8 vértices, ok? O cubo é formado, só recapitulando, por 6 faces, como vocês estão vendo aqui, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, ok? Esta é a composição das faces, arestas e vértices de um cubo, certo? Então, vamos seguir adiante. Gente, aqui nós temos um prisma, tá certo? Observe que ele também é um poliedro, tá certo? Ao lado, vamos observar esse poliedro que está ao lado, que ele é o prisma, ou seja, os prismas, ok? Então, ele é um poliedro e vamos responder o que as questões referentes a ele, certo? Primeira pergunta é: as faces do poliedro têm a forma de quais figuras planas? Então, as faces deles, as faces dos prismas, essa face aqui, certo? Como nós podemos perceber. Então, essa face é denominada como triângulos e retângulos. Tá aqui a face, certo? Do prisma. Nós temos essa face, ok? Que é um triângulo. E essa daqui, que é o retângulo. Então, nós podemos denominar que as faces do polígono têm a forma de quais figuras planas? Triângulos e retângulos, ok? Muito bem. Próxima pergunta. Quantas faces tem a forma do retângulo? Quantas faces tem? Vamos lá contar. Quantas faces? Muito bem. Tem 3 faces. 1, 2 e 3, ok? São 3 faces. O prisma. Quantas faces tem a forma do retângulo? 3, ok? Muito bem. Os prismas são poliedros cujas arestas laterais são todas paralelas e de mesmo comprimento, e as faces laterais são todas em formas de retângulos. Então, nós podemos perceber que os prismas são poliedros cujas arestas são todas paralelas, ok? Nós podemos perceber que as arestas são todas paralelas, ok?
E as faces laterais são todas em formas de retângulo. Então, como nós podemos perceber que as faces laterais são em formas de retângulo. Ok? Seguindo adiante. Bom, agora nós temos as pirâmides. Agora observe este outro poliedro, ou seja, a pirâmide. Que nome recebe as formas planas das faces desse poliedro? Certo? Então, que nome é que recebe? Vamos ver. São polígonos. Então, o nome que recebem as formas planas das faces desse poliedro é polígonos. Muito bem. Próxima pergunta. Quantas faces em forma de triângulo esse poliedro tem? Então, vamos lá ver quantas são. São 4. A gente vai contar. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, as faces em forma de triângulos são 4. Muito bem. Quantas faces em forma de quadrado? Tem quantas? Podemos observar que é só uma. Essa parte de baixo que nós chamamos de base. Então, tem uma face em forma de quadrado. Nessa figura, em qual dos vértices se encontram todas as faces triangulares? Em qual dos vértices se encontram as faces triangulares? Podemos perceber que no vértice que está acima da base quadrada, no encontro das 4 faces triangulares. Então, está aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Então, o vértice que está acima da base quadrada, no encontro das 4 faces triangulares, bem aqui no centro, ok? O poliedro que você observou chama-se pirâmide de base quadrada. Pronto, ele é um poliedro, se chama pirâmide de base quadrada, pois aqui a sua base ela é quadrada, ok? Muito bem. Em seguida, nós temos os polígonos. Então, vamos ver. As faces dos poliedros são formadas por polígonos, ok? Então, observe as figuras representadas abaixo. Então, nós podemos perceber essas figuras representadas abaixo, certo? Pintamos apenas a região da figura formada pela linha fechada, certo? A forma pintada é chamada de polígono, certo? Então, o que é um polígono? Vamos ver a definição. Polígono é uma região plana, como vocês estão vendo aqui, fechada, simples, contornada por segmentos de retas, como vocês estão vendo, ou pedaços de reta, ok? Então, essa é a definição de polígonos, ok? Então, logo mais a seguir, nós temos o exemplo. As crianças estão observando uma casa de papelão. Natan está vendo a casa de cima. Bernardo vê a casa de frente e Samara observa a casa de lado, certo? Então, relacione o nome de cada criança à vista que ela tem da casa de papelão. Então, nós podemos perceber, ao observarmos aqui, o Natan está vendo como aparece, ele está observando a parte de cima. Bernardo está a parte de entrada ou saída aqui na frente. E a Samara está vendo, observando a parte da janela na lateral, ok? Então, em seguida nós iremos relacionar. Então, como a gente percebeu na imagem anterior, Natan, ele está vendo a parte de cima, ok? Samara Bernardo está vendo a parte da frente ou a saída, ok? Onde tem a porta. E a Samara está vendo a lateral onde tem a janela, ok? Então,
Seguindo adiante. Observe as figuras e leia as informações. Gente, nós temos aqui, certo? Uma pirâmide de base quadriculada, tá certo? Então, aqui nós temos, trazendo a representação, logo mais a gente tinha visto no exemplo anterior o cubo, e aqui nós estamos vendo a pirâmide, tá certo? Que ela também tem a aresta, tá certo? Nós podemos ver que temos a aresta, face que se chama de base, nós temos aqui essa face quadriculada, que é a base. Nós temos os vértices, certo? Que são os encontros das arestas e uma das faces laterais também, certo? Então, aqui nós temos uma pirâmide de base quadriculada. Ela é composta por arestas, também como vocês podem perceber. Nós temos a face chamada de base, que é quadriculada, e nós temos os vértices, que são os encontros das arestas, ok? Temos 1, 2, 3, 4, ok? Muito bem. Seguindo adiante, nós temos o cilindro, onde ele só tem duas bases, ok? Duas bases, ok? E uma das, aqui do lado, nós temos o prisma, que nós temos a face que se chama de base, ou seja, ele tem duas faces pentagonais, que são as bases, 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? E uma das faces laterais, ok? Então, este é o prisma, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Então, até a nossa próxima aula. Um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Um abraço virtual em todos. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.